Fala pessoal, aqui é o professor Osvaldo. Bora nós para mais uma aula de introdução a processos e requisitos de software. E hoje para a gente falar sobre engenharia de requisitos. Na realidade a gente já tinha até começado a falar, né, meio que fizemos já uma introdução à engenharia de requisitos em algumas aulas anteriores. A gente já começou a falar do processo de engenharia de requisitos. A gente também sabe que a engenharia de requisitos, dentro do processo de desenvolvimento de software, ela é aquela primeira grande atividade, também conhecida como especificação, né? Especificação que também é conhecida como engenharia de requisitos, e basicamente ela trata de um conjunto de atividades que são realizadas em cima desses insumos que são tão importantes, né, para o desenvolvimento do software, que são os requisitos. Então, sem mais delongas, bora falar sobre a engenharia de requisitos. Vamos lá, né? Por definição, o que é essa engenharia de requisitos? A gente já falou muito sobre alguns conceitos e etc, mas vamos lá, vamos ver o que nosso coleguinha traz aqui. É o processo que envolve todas as atividades exigidas para criar e manter o documento de requisitos do sistema. Esse documento de requisitos, pessoal, é o principal documento de qualquer sistema a ser desenvolvido, né? Porque é nele que são especificados todas essas necessidades que a gente conhece como requisitos, todas as necessidades que vão resolver o problema do cliente, né? Então, ao final do processo de engenharia de requisitos, a gente vai ter esse documento muito bem estabelecido, no nível de detalhamento adequado, para que ele possa ser passado para o restante do processo de desenvolvimento. Ah, professor, mas ele então fica pronto de uma vezada só, de uma única vez? Não. A gente sabe que pela própria natureza do software, né, os requisitos podem sofrer modificação. Então esse é um documento que ele pode sim vir a sofrer algumas modificações no decorrer do processo de desenvolvimento e até mesmo para melhorias posteriores na evolução desse sistema, tá certo? A engenharia de requisitos, né, esse processo que a gente está abordando então, é a melhor solução para garantir que um sistema atende adequadamente as necessidades e satisfação do cliente. Então, esse documento de requisitos, né, que é desenvolvido na engenharia de requisitos, lá vão estar especificados esses requisitos que vão dar origem ao sistema que vai atender a necessidade desse cliente. Porque, como a gente já falou anteriormente, né, por que existe o desenvolvimento de software? Para que existe o desenvolvimento de sistema? Ele existe para atender a necessidade do cliente, para resolver um problema do cliente. E aqui, pessoal, a gente tem uma figura que ela representa, né, a estrutura do processo de engenharia de requisitos em si, né, aquele conjunto de atividades que vão acontecer para trabalhar em cima dos requisitos. E como eu já tinha falado, a gente já tinha começado a tratar da engenharia de requisitos em aulas anteriores, quando a gente falou sobre o estudo de viabilidade, né, que é um estudo realizado para verificar a viabilidade daquele projeto que se pretende iniciar para o desenvolvimento de um software ou alguma alternativa melhor ao desenvolvimento de um software totalmente novo. Já foi falado, então a gente não vai discutir aqui essa questão do estudo de viabilidade, já foi falado em aulas anteriores, né? Mas tem um detalhe que nem sempre esse estudo de viabilidade ele vai ser realizado, vai depender muito da complexidade do sistema. Esse estudo de viabilidade ele dá origem ao relatório de viabilidade, onde vai ser dito se aquilo que se propõe fazer é viável ou não e qual a melhor alternativa para se resolver, para se atender às necessidades do cliente, né? Dito isso, né, já uma vez cumprido esse estudo de viabilidade, a gente segue então para as próximas ações dentro da engenharia de requisitos, né? Então vão existir um conjunto de ações a serem realizadas para tratar esses requisitos, ações que vão desde a coleta desses requisitos, a licitação, né, que a gente também já falou de algumas técnicas de licitação aqui, a análise desses requisitos, especificação, validação e etc, até se obter o artefato, que como a gente viu anteriormente, é o principal artefato do desenvolvimento de qualquer sistema, que é o documento de requisitos. A gente vai falar bastante sobre esse documento de requisitos posteriormente, inclusive vai ser disponibilizado um template, um modelo de documento de requisitos para vocês poderem dar uma olhada, tá? E conhecerem melhor uma estrutura de um documento de requisitos, mas vamos por partes, né? A gente vai trabalhar melhor essa questão das ações que são realizadas em cima desses requisitos.
Então a gente vai passar por cada uma delas até obter esse documentozinho aqui. A gente vai ver ação por ação, como por exemplo, entendimento do domínio, coleta de requisitos, classificação e etc. Uma por uma, conceituar, entender as principais definições, para aí sim poder chegar no documento de requisitos, tá certo? Então vamos lá. Começar pela primeira ação, pela primeira atividade aí, que é o entendimento do domínio. Isso é um conceito bem interessante, pessoal, é bem importante. Não sei se é de conhecimento de todos, tá? O conceito de domínio. O conceito de domínio, pessoal, basicamente esse domínio é o que a gente chama de domínio da aplicação. E o que é esse domínio da aplicação? É o ambiente para onde o sistema está sendo desenvolvido. Então é aquele negócio para onde esse sistema está sendo desenvolvido. Então se um sistema é um sistema acadêmico, ele está sendo desenvolvido para um ambiente acadêmico, ou é uma faculdade, ou é uma escola. Então se é um sistema de clínica médica, o domínio é um domínio de clínica médica, ou um hospital. Tá? Então esse domínio é o ambiente para o qual o sistema está sendo desenvolvido, onde o sistema vai ser implantado. E por que é interessante e importante esse entendimento do domínio? Porque ao desenvolver esse software, provavelmente vai estar se lidando com informações específicas desse domínio. Por exemplo, se você vai trabalhar mantendo ou desenvolvendo um sistema para um determinado plano de saúde, né? Então você vai mexer com alguns objetos que referenciam objetos da vida real, no caso voltado para planos de saúde. Então como é que são referenciados os planos de saúde em si, tal, questão de prontuários, questão de clínicas, questão de médicos. Então vão ter alguns termos que são específicos do domínio, né? Por exemplo, sistema acadêmico se lida com professores, coordenadores, secretários. Um sistema de e-commerce, de vendas na internet, se trabalha com produtos, clientes. Então, dependendo do domínio, o seu software também vai ter algumas diferenças. Por isso que é interessante ter esse entendimento, tá? E em muitos momentos, na realidade, sempre que você for estar lidando, seja na parte de análise ou desenvolvimento em si, você vai ter que se inteirar dessas características específicas do domínio, né? Eu digo isso por experiência própria. Então, no desenvolvimento dos sistemas, você pode ter que entender sobre contabilidade, né, saúde, supermercado, meio acadêmico e etc. Tudo isso fazendo parte desse entendimento do domínio, ok? Próxima ação, a coleta de requisitos. A coleta de requisitos é a elicitação de requisitos, né? A gente até já falou sobre algumas técnicas. A coleta de requisitos ela é feita por meio das técnicas que a gente já falou anteriormente. Nessa etapa de coleta, os requisitos são simplesmente documentados à medida que vão sendo coletados. Então, lembrando aí, né? Você está fazendo lá a entrevista e está anotando os requisitos que você está obtendo naquela entrevista ou naquele questionário, etc. Nesse momento, quando você está fazendo essas anotações iniciais, você tem um documento preliminar do documento de requisitos, que é o que a gente chama de draft ou rascunho. Tá? Essa coleta de requisitos ela pode acontecer várias vezes durante o processo de desenvolvimento. Então, pode ter um momento inicial, se necessário, pode ser feita uma nova coleta, vai depender muito das características do software, das mudanças que podem ocorrer e etc. Em seguida, a gente tem o que a gente chama de classificação dos requisitos. É uma forma de agrupar de forma lógica os requisitos que estão sendo coletados. Inclusive, essa figurinha aqui, ela dá uma noção bem clara de como é que pode ser feito esse agrupamento, tá? Então, consiste em agrupar os diversos requisitos em categorias bem definidas. E aí vai depender de como é a melhor lógica do seu agrupamento para o software que você estiver trabalhando no desenvolvimento. Nesse caso aqui, ele está agrupando requisitos, né, em grupo do que diz respeito a requisitos de cadastro, requisitos de faturamento, requisitos de entrega e etc. Então, provavelmente, é um sistema que trabalha com vendas, que tem a questão de faturamento e entregas. Então, se são requisitos voltados para o cadastro, seja cadastro cliente de produto, está agrupando aqui como requisitos de cadastro. Se diz respeito a faturamento, requisito de faturamento e etc. Então, assim, não tem uma regra que diga como você deve classificar. Vai depender muito, né, da boa prática e de como for a melhor forma lógica de você fazer esse agrupamento nos seus requisitos. Isso daí para facilitar, pessoal, a especificação desses requisitos no documento que a gente está gerando, tá certo? Quarto
quarta ação, quarto passo, quarta atividade dentro da nossa engenharia de requisitos é a resolução de conflitos, né? Conflitos, pessoal, né? Quando a gente fala de requisitos, é até comum que aconteçam. Por quê? Quando a gente faz a parte de coleta de requisitos, dependendo do sistema, às vezes a gente tem que fazer um levantamento de requisitos com vários tipos de usuários. E aí são usuários com permissões diferentes dentro do sistema, que vão ter visões diferentes dos requisitos e das funcionalidades do sistema. E pode ser que alguma vez um usuário diga uma coisa, outro usuário diga outra, e tenha um conflito desses requisitos, tá? Isso pode acontecer, e aí quando tem conflito, o sistema não tem como operar para atender esses requisitos conflitantes, porque, né, eles conflitam em si, tem que se chegar num senso comum, tá? Um exemplo aqui, para ilustrar esse exemplo aqui de conflito para vocês, vamos supor que tem um banco de dados bem populado, tá, com bastantes informações inseridas nesse banco, e aí o primeiro requisito diz o seguinte: para diminuir o tempo de resposta em uma consulta ao banco de dados, é necessário diminuir o número de campos de informação. Então você diminui a quantidade de campos daquela informação que você está buscando para que seja mais rápido o tempo de resposta dessa consulta. Segundo requisito: para diminuir a quantidade de requisições ao banco de dados, ou seja, para diminuir a quantidade de vezes que você tem que pedir informação ao banco, é interessante que todas as informações sejam trazidas em uma única consulta. Então aí a gente já começa a perceber, né? O requisito anterior disse para a gente diminuir o número de campos de informação para não demorar tanto na resposta. Só que esse requisito, ele quer que a gente diminua as requisições ao servidor do banco. Então teria que trazer tudo de informação de uma vez só, por assim dizer. Terceiro requisito: no entanto, usar uma única consulta que traz todas as informações necessárias tornaria o sistema lento devido à grande quantidade de dados. Então, né, esse terceiro ponto não é nem um requisito em si, é mais uma análise desses dois requisitos anteriores que estão conflitando. E aí, quando chega nesse ponto, diminui o número de campos para ser mais rápido, mas tem que diminuir a quantidade de requisições. O que é que a gente faz? A gente vai na base do achismo, a gente escolhe o primeiro requisito e pronto, coloca para frente. Não, né? Você realmente vai ter que sentar com quem? Você vai ter que falar com o cliente, né? Que é a fonte dos requisitos, é aquela pessoa que está precisando que o problema dele seja resolvido, vai conversar com ele para chegar no senso comum, vai apresentar o conflito, informar que o sistema não consegue operar, né, dessas duas formas devido às limitações, e aí ele é a melhor pessoa para ajudar a decidir esse conflito, né? Então, para lidar com esses conflitos aí, porque foram obtidos a partir de requisitos conflitantes, a partir dessa coleta com os próprios usuários, né? Então eu sempre digo e informo para os meus alunos para não irem na base do achismo, tá? Você está trabalhando para resolver o problema do cliente, se for na base do achismo, esse achismo aí pode ter um preço bem custoso lá na frente. Então, né, tem dúvida, não está entendendo algum requisito, tem requisito conflitante? Marca um novo ponto de conversa aí com o cliente para estabelecer e resolver esses conflitos. Fica aí a dica. Resolução de conflitos foi o quarto ponto. Quinto, atribuição de prioridades, né? Então, alguns requisitos eles são mais urgentes que outros. Como assim, professor? Alguns requisitos que, por exemplo, são indispensáveis para que o sistema entre em funcionamento logo, né? Sem os quais o sistema não consegue funcionar de forma adequada. Isso, para a gente poder atribuir quais são mais urgentes, quais são menos urgentes, a gente tem o sistema de prioridades. É um sisteminha padrão, onde a gente estabelece basicamente 3 níveis de prioridade para dizer quais são mais urgentes, quais são menos urgentes. É essencial determinar a prioridade dos requisitos junto ao cliente, porque ele, melhor do que ninguém, sabe a necessidade dele, né? Então, nas conversas que você vai ter com ele, até mesmo quando você estiver fazendo a questão de validação de requisitos, ou tirando dúvida em relação a algum requisito, é um momento que você aproveita para estabelecer essa questão das prioridades. Daqui a pouco, no próximo slide, é citado quais as características desse sistema de prioridades, né, dos níveis de prioridade, para vocês entenderem melhor. Requisitos de maior prioridade, seguindo aqui, né, são considerados em primeiro lugar. Então a gente vai ver que meio que tem
uma lógica, né, uma certa lógica, quais são mais prioritários que devem ser atendidos primeiro, depois, em seguida e assim posteriormente. Tá aqui, ó. Requisitos podem ser classificados em 3 níveis distintos, começando de essencial, em seguida importantes, por fim desejável. Requisitos essencial é aquele sem o qual o sistema não entra em funcionamento, ou seja, são requisitos imprescindíveis, devem ser atendidos em primeiro lugar, eles são mais urgentes dentro do sistema. Em seguida, a gente tem os requisitos importantes, que são os requisitos sem o qual o sistema até entra em funcionamento, mas não de forma adequada, não de forma satisfatória. O sistema vai estar operando porque os essenciais já foram atendidos? Vai. Mas os importantes, né, eles complementam essa importância do sistema para deixar ele funcionando de forma satisfatória. Vai estar funcionando, mas vai ficar uma certa pendência. Isso daí, como foi falado, essa atribuição de prioridade tem que ser verificada junto ao cliente. Também não é algo que o profissional que está trabalhando em cima dos requisitos vai estabelecer por si só, tá? Porque o cliente é que vai estar dizendo qual a necessidade dele, até a título, dependendo do sistema, se ele está sendo liberado aos poucos para o cliente, quais funcionalidades que vão estar sendo atendidas primeiro. Por fim, a gente tem um nível de requisito que a gente chama de desejável, que é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema. Isso é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Então é aquele requisito que, se der tempo a gente faz nessa interação, senão a gente joga para a próxima interação para implementar ele na próxima. Tá? Então são os desejáveis. E a gente sempre trabalha nessa ordem, atendendo primeiramente os essenciais, em seguida os importantes, por fim os desejáveis. Como está sendo falado aqui, ó. Em princípio, o sistema deve resolver todos os requisitos essenciais para desejáveis. E aqui, continuando, pessoal, só para exemplificar essa questão de atribuição de prioridades, né, exemplos hipotéticos, tá certo? A gente tem aqui exemplificando os 3 níveis de prioridade que foram citados anteriormente. Então aqui no primeiro ponto a gente tem um requisito funcional, né? Essa forma de identificação aqui é uma forma que basicamente padrão quando a gente está trabalhando no documento de requisitos, tá? Onde RF representa requisito funcional e aqui é a ordem na qual os requisitos são listados, identificados. Então requisito funcional 001. A consulta de clientes ao banco de dados deve retornar os seguintes dados: nome, RG, data de nascimento. Prioridade desse requisito: essencial, ou seja, é aquele requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento, né? Como a gente viu aqui anteriormente, seguindo essa lógica das prioridades. Segundo requisito, RNF. RNF é requisito não funcional. Tá? Então isso daqui é uma forma de identificar de forma numérica e única os seus requisitos e pode ser aplicados a requisitos funcionais, no caso RFs, requisitos não funcionais, RNFs e regras de negócio, RN. Tá? Então requisito não funcional 001. A consulta de clientes ao banco de dados deve apresentar as informações em ordem alfabética. Prioridade desse requisito, importante. Então aqui é aquele requisito que o sistema até entra em funcionamento, tá? Mas fica uma certa pendência, porque se a gente não colocar em ordem alfabética, a consulta vai ser trazida de qualquer jeito, né? Então é um requisito importante de acordo com nossa atribuição de prioridade. No último ponto a gente tem o requisito não funcional 010. Consulta de clientes ao banco de dados deve usar cores azuis nos resultados. Como isso daqui não é uma coisa tão urgente, porque está muito mais ligado à questão estética de uma tela, a prioridade aqui está sendo desejável. Mas lembrando mais uma vez, né, não é o profissional que está documentando que vai atribuir prioridades. É interessante que essas prioridades sejam verificadas juntamente com o cliente, para saber a real necessidade dele. Tá? Aqui são exemplos hipotéticos, apenas para ilustrar como é que funciona essa questão de prioridades. Ok? Seguindo adiante, tá? A gente está trabalhando em cima dos requisitos, né? Em cima da análise de requisitos até então, né? Onde a gente identifica requisitos conflitantes e etc. Então, será que realmente a gente está entendendo o que o cliente deseja?
né, com base nessa análise que está sendo feita, né, em cima desses requisitos, né? Por que é feita essa pergunta? Porque a gente tem que prezar por isso, realmente está cumprindo com aquilo que vai resolver o problema do cliente, que vai atender a necessidade do cliente, tá? Então, o profissional deve sempre se certificar que não está acontecendo falha na interação, problemas de comunicação. E a gente vai ver daqui a pouco que essa falha de comunicação são as maiores causas de problemas nesse momento que a gente está trabalhando com os requisitos. Então, às vezes, quando uma simples dúvida que é levada para frente, né, que pronto, você ficou com dúvida em algum requisito, surgiu aquela questão da ambiguidade que a gente já tratou anteriormente, né, e aí não foi solucionada essa ambiguidade, e aí isso daí é levado para frente no processo de desenvolvimento, pode desencadear um problema que vai ter um custo enorme lá na frente. Então, falha na comunicação, tem que se prezar sempre por evitar isso, né, principalmente quando a gente está trabalhando em cima dessa análise de requisitos. Para isso que a gente tem o que a gente chama de validação de requisitos, né? Para se certificar de que aquilo que está sendo documentado para desenvolver o sistema em questão realmente é condizente com a necessidade do cliente. Então, por meio de técnicas de validação de requisitos, a gente pode tentar garantir o mais próximo do possível, garantir que realmente o sistema que está sendo descrito, que está sendo especificado, é aquilo que vai atender às necessidades do cliente. Existem alguns tipos de técnicas em cima especificamente de requisitos, e falando dos requisitos antes do sistema desenvolvido, tá? Existe também a validação de requisitos quando o sistema está desenvolvido, que faz a comparação requisito com o artefato que está desenvolvido. Então existe uma série de técnicas para possibilitar essa validação. A gente vai falar sobre algumas, não vai se aprofundar tanto, até porque vocês vão ver isso posteriormente em outros momentos do curso de vocês, tá? Mas só para deixar claro que existe, dentro da engenharia de requisitos, né, uma atividade que contempla esse ponto de validar os requisitos. Então, a validação de requisitos serve para demonstrar que os requisitos definem o sistema que o cliente realmente deseja. Então, se a gente está obtendo do cliente as necessidades para resolver o problema dele, é importante que o sistema que a gente está levando para frente no desenvolvimento realmente condiga com essa realidade. É uma forma de certificar que não houve falha de comunicação, né, fazendo referência àquele problema falha de comunicação. Então, existem algumas técnicas, por exemplo, você é o profissional que está especificando o documento de requisitos, mas aí ele não vai passar apenas pela sua revisão, ele passa pela revisão de outros profissionais também, tá? Porque a gente vai ver que o documento de requisitos ele deve ser um documento que tem um compromisso de se comunicar bem com todos os seus usuários. Então é importante que tenha essa característica, né, de passar pela revisão de outros, tá? Por que é importante essa questão da validação? Primeiramente, por garantir que o sistema vai realmente atender a necessidade do cliente, né? E também porque custos com erros de requisitos são altos, podem ser muito altos. Inclusive, dependendo do momento no processo de desenvolvimento, podem ser ainda mais altos. Como a gente está colocando essa observação aqui, ó. Consertar um erro de requisitos após a entrega do sistema pode custar mais de 100 vezes o custo de um erro de implementação. Não é à toa, né, que nas abordagens mais atuais de desenvolvimento, o cliente está sempre muito próximo do processo de desenvolvimento para a validação do que está sendo feito já ir sendo feita o mais rápido possível, né? E isso daí tentando prevenir esses problemas de serem encontrados apenas lá no final do processo de desenvolvimento, né? Porque isso daí pode ter um custo bem maior, né? Então a validação ela vai ajudar a garantir que esses erros não aconteçam, a encontrar alguns erros e etc. A gente sabe que, mesmo com todas as técnicas, aqui e acolá pode passar algum erro, mas que seriam que são bem menos do que se não fosse feita uma validação. Isso é certo, tá? Então, algumas técnicas de validação. Aqui são apenas algumas. Vocês, como eu falei anteriormente, vocês vão ter, né, posteriormente no curso, outros conhecimentos voltados para a questão de validação, tá? Mas aqui algumas técnicas já para apresentar para vocês. A primeira, revisão de requisitos. Aquilo que eu tinha falado, né? É uma revisão manual, né? Vários leitores vão ler o documento para todos eles considerarem que aquilo ali realmente faz sentido,
ou se alguém encontra uma inconsistência, né, faz aquela observação para tentar garantir que não existe inconsistência de requisitos, que não tem problema no que está especificado no documento. Isso é importante, uma vez que esse documento de requisitos ele vai ter vários usuários, né? Várias pessoas podem ter acesso àquele documento, é importante que entendam. A gente vai falar mais sobre isso quando estiver falando sobre o documento em si. Outra técnica é a técnica de prototipação, né? Onde é realizada a utilização de protótipos, ou seja, modelos do sistema. Esses modelos, que podem ser modelos já executáveis ou não, apenas interfaces gráficas, para avaliar requisitos, né? Então pode ser feito, né, elaborados protótipos com base nesses requisitos para possibilitar um certo teste já desse sistema. Algo parecido também com a geração de casos de teste, né? Só que na geração de casos de teste são desenvolvidos testes específicos para avaliar esses requisitos. Então, situações, cenários possíveis com base nesses requisitos. Então, por exemplo, é um requisito para cadastro de cliente. Um cenário possível é o cliente preenche o login e a senha e está tudo certo. Um outro cenário possível, se ele preencher o login errado, o que é que o sistema tem que fazer? Se ele preenche o login correto, mas preencheu a senha errado, o que é que ele tem que fazer? Então, são situações que são pensadas para poder avaliar cada um dos requisitos, validar esses requisitos. Porque no final das contas, tudo tem que ser previsto, né, nesse sistema, né, para atender às reais necessidades desse sistema. Então, aqui são algumas técnicas, apenas algumas técnicas de validação. Tá? Mas só para vocês saberem que tem sim essa preocupação, não é só questão de documentar. Tem a preocupação de aquilo que a gente está documentando realmente está sendo documentado para desenvolver um sistema que vai atender o cliente, né, que vai ser o maior beneficiado com esse sistema. Ok? Eu já tinha falado anteriormente, né, aquela questão de falha de comunicação, mas alguns dos principais problemas que acontecem durante esse momento de análise de requisitos. A gente tem os requisitos, a gente está analisando eles, né, e aí a gente percebe que tem a questão de conflitos de requisitos, a gente percebe que tem que ter a priorização desses requisitos. Isso daí muitos dos problemas que acontecem nesse momento que a gente está trabalhando na análise de requisitos, elas são obtidas a partir das partes interessadas, os stakeholders, né, o fator humano dentro do processo. Por quê? Porque às vezes é um usuário que diz uma coisa e outro usuário diz outra, no caso do conflito de requisitos. Por que eles dizem isso? É porque eles querem causar discórdia? Não, é porque às vezes eles têm visões diferentes dentro do sistema, né? Alguém tem um nível de permissão e outro usuário tem outro, então ele vê de um jeito e o outro vê de outro, né? Então podem ocorrer determinados problemas, sim, né? Muitos deles por causa de falhas de comunicação, é por isso que a gente tem a questão da validação de requisitos, e só para saber que esses problemas podem ocorrer, normalmente ocorrem, e que a gente como profissional vai lidar com alguns desses problemas, e está preparado para lidar da melhor forma possível. Então, alguns exemplos desses problemas. Stakeholders em geral não sabem o que querem. Lembram de uma aula que a gente falou, né, que na cabeça do usuário está todo um engodo de ideias? Então, em alguns momentos a gente vai ter mais essa dificuldade, porque a pessoa não sabe muito bem o que é que o sistema pode fazer. E aí, né, o profissional está lá para dizer o que é que dá para ser feito, o que é que pode ser feito com base na tecnologia disponível. Stakeholders expressam requisitos em sua própria terminologia. E aqui, pessoal, essa questão de terminologia faz uma referência àquele entendimento do domínio, né? Então, se você está entrevistando um médico para um sistema de clínica médica, de repente ele fala lá nos termos de paciente, né, prontuários e etc. Então, essas terminologias que são específicas do domínio. Então, por isso é interessante e importante um entendimento do domínio. Então, stakeholders diferentes podem gerar requisitos conflitantes. Então, vários fatorzinhos aqui que podem desencadear problemas nesse momento da análise, mas que, como profissional da área, você vai estar ali trabalhando para lidar com eles, contornar eles com base nas técnicas disponíveis. Até mesmo por isso que a gente, essas atividades que a gente pode desempenhar durante a engenharia de requisitos. Tá? Uma vez, eu acho interessante destacar que teve uma aula onde a gente falou desses problemas da análise de requisitos, aí alguém comentou, mas se tem problemas da análise de requisitos, por que fazer análise de requisitos?
Porque se já existem problemas que podem acontecer quando a gente realizando análise, imagine se a gente não analisasse, né? Se não realizasse essa análise e não lidasse com esses problemas. O que é que não sairia desses sistemas? Então, pessoal, vão acontecer problemas e a gente tenta garantir que mesmo esses problemas acontecendo, a gente consiga lidar bem com eles para poder, no final das contas, desenvolver a melhor solução possível para o cliente, né? Para resolver o problema do cliente. Tá? Aqui são alguns problemas, a gente consegue perceber que muitos deles são oriundos do fator humano, muitos deles por causa de falha de comunicação. Passando agora para uma característica importante, quando a gente fala de requisitos, a gente sabe que os requisitos eles podem mudar no decorrer do tempo. Por exemplo, um requisito pode mudar, novos requisitos podem surgir, outros requisitos podem deixar de existir. A gente fala isso e a gente tem que ter isso em mente porque o software ele tem essa característica, né, de mudanças que podem acontecer de forma rápida. E dentro da engenharia de requisitos, no processo de software em todo, existe o que a gente chama de gerenciamento de requisitos, que é quem vai estar lidando diretamente com essa questão das mudanças. Tá? Então, existe sim um mecanismo, que é esse mecanismo de gerenciamento de requisitos, que está preocupado com qualquer mudança nos requisitos. Eu vou falar um pouco dele agora, mas a gente vai ter uma aula posteriormente para falar especificamente sobre o gerenciamento de requisitos. Tá? Mas vamos lá. Ele é o processo de controlar as mudanças de requisitos durante o processo da engenharia de requisitos, que é onde a gente está falando, tá? E durante todo o desenvolvimento dos sistemas. Por quê? Requisitos não mudam apenas na engenharia de requisitos, não. Na fase do projeto, na parte da implementação em si, requisitos podem sofrer mudanças, tá? E a gente tem que observar que alguns requisitos, eles impactam em outros requisitos, porque eles dependem ou são dependidos por outros requisitos. Tá? Então, se, por exemplo, a gente for exemplificar, a gente tem um requisito de cadastrar cliente. Né? Esse requisito de cadastrar cliente, a gente vai ter, por exemplo, o requisito de consultar cliente, que depende do cadastro do cliente. E aí você pensa, se alguma informação mudar no cadastro do cliente, a consulta vai ter que mudar também. Então a gente percebe que se um requisito mudar, ele vai ter impacto em outros. Né? Então a gente tem que verificar requisitos que estão relacionados, porque se mudar, esses requisitos que estão relacionados também podem mudar. Isso tudo é atribuição do que a gente chama de gerenciamento de requisitos, que é o mecanismo, né, que é o grande responsável por trabalhar com essas mudanças. Tá? Motivos que podem levar a alteração em requisitos não identificados inicialmente. Porque é aquilo, a gente identificou os requisitos, mas por algum motivo teve alguma modificação que a gente não percebeu no primeiro momento. Que motivos são esses? São vários, né? Alguns exemplos estão aqui. Ó. Mudança no contexto do sistema, correção de erros detectados por processo de qualidade. Né? Então foi feita uma validação e foi identificado um problema, que no final das contas vai ter como consequência mudança de requisito. E aí, se essa mudança acontecer, entra em cena o gerenciamento de requisitos. Tá? Essas alterações, essas mudanças que vão acontecer nesses requisitos, elas podem implicar em um único requisito, se esse requisito por si só, né, não tiver impacto em outros. Se esse requisito já tiver sido implementado numa funcionalidade do sistema executável, provavelmente essa funcionalidade que já foi desenvolvida vai sofrer mudança também. Né? Então, a gente percebe que existe então uma necessidade de rastrear essas mudanças nos requisitos às medidas que elas acontecem. Né? Então, essa observação aqui é bem válida. Ó. Essas alterações podem implicar em mudanças em artefatos de projeto, de código e de caso de teste, sendo necessário que todos os artefatos afetados sejam corrigidos. Porque já pensou, tem uma modificação, você fez a alteração lá no documento de requisitos, mas não fez no sistema que já foi desenvolvido. Vai ficar discrepante, né? O sistema não está condizente com o que está no documento de requisitos. Né? O inverso também. A mudança foi feita, mas só no sistema que está desenvolvido, está codificado, mas não foi feito no documento de requisito. Quando for feita a manutenção, vai ser um baque, né? Que tem alguma coisa errada. O sistema está funcionando de um jeito, o documento está de outro. Então é interessante que quando o gerenciamento de requisitos for utilizado, for entrar em cena para trabalhar com essas mudanças, tudo o que foi impactado por essas mudanças seja atualizado, né, da forma correta. Requisitos são inevitavelmente incompletos e inconsistentes, e por isso que existe a necessidade do gerenciamento de requisitos, porque requisitos novos
podem surgir durante o processo de acordo com as mudanças. Diferentes pontos de vista têm diferentes requisitos e esses requisitos podem ser contraditórios, né, gerando mudanças em requisitos já existentes ou nesses novos requisitos. Então, pela própria natureza, né, da dificuldade de se lidar com alguns requisitos, é que justifica a existência desse gerenciamento de requisitos. E o gerenciamento de requisitos ele tem um mecanismo bem importante, que é o mecanismo de rastreamento de requisitos. Porque, como eu já tinha falado anteriormente, alguns requisitos podem impactar em outros. Podem impactar em outros requisitos, né? Esses requisitos já podem estar implementados, né? Quando eu falo implementados, codificados, funcionando num sistema já desenvolvido. Pode já ter sido gerado alguns diagramas para esse sistema com base nesses requisitos. E aí os requisitos mudaram e esse rastreamento é importante para você perceber, determinado requisito mudou e ele vai ter impacto em determinada funcionalidade que já está codificada. Então a funcionalidade vai ter que ser modificada também, né? E todos os artefatos que estiverem ligados àquele requisito que sofreu modificação. Então o rastreamento é de suma importância para poder fazer esse rastreio literalmente, né? Então o rastreamento é utilizado para identificar relacionamentos entre requisitos, possibilitando uma adequada compreensão das dependências entre eles. Então, a finalidade do rastreamento é compreender a origem dos requisitos e do impacto desses requisitos, né? No caso aqui, gerenciar as mudanças, avaliar o impacto da mudança de um requisito no projeto. Ele vai impactar outros requisitos, e aí tem que fazer a mudança em cada um desses requisitos, ou não, ele só impacta nele mesmo, ainda não foi nem codificado e deu para conter apenas nele, né? Avaliar o impacto da falha de um teste nos requisitos, verificar se a aplicação faz o que era esperado que ela fizesse. Então o rastreamento tem um papel fundamental dentro desse mecanismo que a gente conhece como gerenciamento de requisitos, que desde a engenharia de requisitos já está atuante e também durante todo o processo de desenvolvimento, tá? Em qualquer momento que tiver modificação de requisito, essa modificação pode ser a mudança de um requisito já existente ou até mesmo surgimento de novos requisitos, o gerenciamento de requisitos vai estar presente, ok? A gente fala mais sobre ele posteriormente, tá bom? Então podem ficar tranquilos aí que em outros momentos a gente aborda ele com mais calma, com mais detalhamento, etc. Pronto, a gente então fez um grande apanhado dessas atividades aqui do processo de engenharia de requisitos, né? Falando sobre o passo a passo realizado em cima desses requisitos. Para quê? Para chegar nesse artefato que é o documento de requisitos, e é de quem a gente vai estar falando mais a partir de agora. Bem, pessoal, falando agora sobre o documento de requisitos, né? Esse documento de requisitos é o artefato onde a gente vai documentar os requisitos que a gente está trabalhando em cima, né? Então, aqueles requisitos que a gente coleta, né, que a gente analisa esses requisitos para especificar ele de acordo com aquelas, né, prioridades e etc. Né, a gente vai colocar tudo isso nesse documento de requisito, nesse artefato. Por padrão, né, a gente tem uma estrutura de como deve ser feito esse documento, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela, e algumas regrinhas mais consideradas como boa prática, né, para ser um documento de mais fácil entendimento para todos. Então vamos falar sobre ele a partir de agora. O documento de requisitos ele possui um conjunto diversificado de usuários, né, isso daqui que está em destaque é uma informação importante para evidenciar a necessidade de uma boa comunicação a ser feita por meio desse documento, né? Então, como ele tem um público grande de stakeholders, né, de partes interessadas que vão manipular esse documento, é importante que todos que precisam ter acesso a ele entendam o que está ali. Então, por exemplo, o cliente pode ser um usuário desse documento para auxiliar na validação, então o cliente tem que entender o que está nesse documento. Então, o que vai estar escrito ali tem que ser de fácil entendimento para todos esses usuários, né? Então, por possuir esse conjunto diversificado de usuários, é que ele precisa ser um compromisso com a comunicação. A gente fala daqui a pouco sobre isso. Então, possui um conjunto diversificado de usuários que vão desde a alta administração da organização que está pagando pelo sistema, né, o cliente,
que está pagando pelo sistema, até os engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento, em alguns casos, né, o pessoal da parte técnica que vai trabalhar na implantação desse sistema. Tá? Então, essa diversidade de usuários é um indicativo de que o documento precisa ser um compromisso com a comunicação dos requisitos para os clientes, né, a definição dos requisitos em detalhes precisos para desenvolvedores e testadores, né, então os desenvolvedores e testadores têm que entender também o que está especificado ali, né, então por isso esse compromisso da comunicação, inclusão de informações sobre a possível evolução do sistema, tá? Então esse é um documento que tem que ser bem completo, tem que ter um nível de detalhe adequado e que tem que ser de fácil entendimento para todo o público-alvo que vai ter acesso a ele, né? Não esquecer disso, porque tem algumas regrinhas que levam bastante isso em consideração. Aqui é apenas uma figura para ilustrar alguns, né, dos usuários que vão ter acesso ao documento e por que eles têm acesso ao documento, o que eles vão fazer com esse acesso ao documento. Então, por exemplo, os clientes do sistema, né, aquela pessoa que está pagando pelo sistema, especificam e leem os requisitos para verificar se satisfazem suas necessidades. Então, o cliente tem que entender que aquilo que está escrito ali está atendendo, está fazendo o que ele precisa para resolver o problema dele. Os clientes especificam as alterações nos requisitos, né, aquelas mudanças quando existir. Né, então, os gerentes, analistas de sistema, né, então cada usuário desse documento tem as suas características. Então, ó, analista de sistema usa um documento de requisitos para entender o sistema que está sendo desenvolvido. Analista de testes usa o documento para desenvolver testes de validação no requisito. Então, para utilizar aquelas técnicas de validação, né, esses analistas de teste precisam entender aqueles requisitos, o que aqueles requisitos fazem, né, e como é que eles vão entender? Porque esse documento chega lá para eles e eles vão ler esse documento. Se eles não entenderem, como é que eles vão elaborar testes para validar o sistema? Então, importante, né, que esse documento tem esse compromisso de se comunicar bem com todos os seus usuários. Como se dá a estrutura de um documento de requisitos? Assim, por padrão, não tem uma, né, tipo uma estrutura pronta. Essa é sempre a estrutura a ser seguida para qualquer documento de requisitos. Vai variar muito, tá? Depende também do sistema que está sendo documentado. Tem alguns sistemas que precisam do nível de detalhe bem maior, tá? Devido à sua criticidade. Mas assim, existe uma ideia mais padrão, inclusive eu coloco aqui, né, como observação, que um exemplo de estrutura, que é o mesmo exemplo que eu vou disponibilizar em template para vocês, você pode encontrar no livro do Somerville de Engenharia de Software, na 9ª edição, na página 65. Tá? Então, nessa página 65 dessa edição do livro do Somerville, tem uma estrutura que é uma estrutura padrão para documentar o sistema. E aí segue toda a estrutura, como você vai estar referenciando o requisito, né, a questão da prioridade, etc. Então, dito isso, né, o nível de detalhe de um documento de requisito depende do tipo de sistema em desenvolvimento e o processo de desenvolvimento utilizado. Né? Então, algumas coisas que podem impactar nessa estrutura, onde você pode ter mais detalhes ou menos detalhes. Por exemplo, sistemas críticos precisam ter requisitos muito bem detalhados, porque a segurança e a proteção devem ser analisadas minuciosamente. Então, pessoal, um sistema crítico é um sistema que lida com, né, vidas, por exemplo, um sistema de tráfego aéreo, né, que controla a trajetória dos aviões, né, os pousos de decolagens. Então, é um sistema crítico porque ele lida ali com vidas humanas. Então, tem que ter um nível de detalhamento bem maior, bem mais elaborado. Né? A estrutura desse documento vai ser bem mais robusta e detalhada do que um sistema que pode ser considerado mais simples, por exemplo, né, de repente um aplicativo de vendas ou um sistema de supermercado menor, né? Isso a título de comparação, tá, pessoal? Só comparando um sistema que a gente entende como mais complexo para um menos complexo, mais simples. E aí, dependendo dessa complexidade, o nível de detalhamento vai ser diferenciado no que tange a estrutura desse documento, tá certo? Mas aí, quando você está especificando os requisitos nesse documento, existem algumas boas práticas que devem ser adotadas, né? E que os autores, né, da área de engenharia de software, né, eles prezam muito por essas regrinhas que regem essas boas práticas. Então aqui eu vou listar algumas delas, vocês vão ver que faz bastante sentido, algumas eu até já falei anteriormente, mas bora lá.
O documento de requisito do software deve ser composto por sentenças em linguagem natural, seguindo determinados padrões. Então, linguagem natural, pessoal, linguagem, né, tipo, de fácil entendimento, não é aquela coisa tipo, muito técnica, porque lembrem, o documento de requisitos tem que ter um compromisso com a comunicação de fácil entendimento para todos os seus usuários, né? Então, essa linguagem natural, seguindo determinados padrões. Então, primeiro ponto, os requisitos devem estar divididos em requisitos funcionais e não funcionais, além das regras de negócio. Então, por exemplo, você vai ter um documento de requisitos onde você vai ter uma seção dedicada para os requisitos funcionais, uma seção dedicada para os não funcionais, uma seção dedicada para as regras de negócio. Bem lógico, né? Uma vez que a gente está trabalhando num documento que deve ter um nível de detalhamento adequado. Segundo ponto, né? Cada requisito deve ter um identificador único. Por exemplo, um identificador numérico para posterior referência. E esse identificador aqui, quando a gente estava falando lá nos exemplos de prioridade de requisitos, eu até já estava mostrando para vocês. Requisito funcional, você utiliza RF e o número dele, o número que deve ser único, tá? Porque é um requisito único, né? RF001, próximo, RF002. Né? Então, identificador único para que você possa referenciar ele quando necessário. Como assim, professor, referenciar? Vamos lá. Lembra lá que alguns requisitos podem ter impacto em outros, né? Aquele lance do rastreamento. Então, esse identificador vai facilitar, ao invés de você ter que utilizar o nome completo do requisito, ou a descrição do requisito, você vai utilizar o identificador para referenciar ele. Tá? Então, para requisitos funcionais, RF e o número. Para requisitos não funcionais, RNF e a numeração. E para requisitos, regras de negócio, RN e a numeração. Ok? Terceiro ponto. Os requisitos devem estar organizados de forma lógica. Esse daqui meio que casa com esse primeiro, tá? Então, organizado de forma lógica pode ser as seções divididas, né, em funcionais e não funcionais de regra de negócio. Também pode ser aquela questão da categorização, classificação dos requisitos, né? Categorizar eles de forma lógica para o sistema em questão. Quarto ponto, e aqui faz referência às prioridades de requisitos, tá? Utilizar o termo deve para requisitos essenciais e importantes e deveria para requisitos desejáveis. Aí, por exemplo, o sistema deve rodar em microcomputadores da linha IBM PC, blá 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 blá. Isso daqui, ó, por ter a característica de deve, a gente já sabe que ele é ou é essencial ou é importante, tá certo? Ah, professor, mas não diz se ele não diz a prioridade exata. Não, aqui é como ele está descrito. Vai ter o atributo prioridade onde vai estar setado, né, se ele é essencial ou importante, né? Exemplo 2, o sistema deveria rodar em ambos os sistemas, Windows e Linux. Esse deveria, ele já entrega que é um desejável, né? Isso daqui por padrão de como a gente escreve num documento de requisitos, tá certo? Quinto ponto, evitar o uso de jargões de computação, tá? Por exemplo, bug, crash, tilt e etc. Por quê? Mais uma vez lembrando, todos que vão ter acesso ao documento têm que entender o que está ali. Então, se você usa um termo desse, pode causar confusão para quem está lendo, né? Então, assim, evitar esse tipo de coisa, porque lembrando, deve ser utilizado linguagem natural para um fácil entendimento de todos os usuários do documento, tá certo? Sexto ponto, para termos mais técnicos, isso daqui para termos técnicos, tá? A gente não está falando de jargões, a gente está falando de termos técnicos que precisem ser utilizados no documento. Você pode utilizar um glossário, que é uma espécie de dicionário para explicar esses termos mais técnicos, né? Porque por se tratar de termos mais técnicos que precisam estar ali, né, que não tem para onde correr, tem que colocar lá, e aí algumas pessoas podem não entender, tem então um glossário, meio que um dicionário, que esclarece melhor o que significa aqueles termos mais técnicos, como por exemplo, esse exemplo de glossário aqui, onde você tem, né, os termos e a explicação desses termos. Por exemplo, aqui, administrador. O que é o administrador? Usuário com mais privilégios no sistema, né? O operador, usuário treinado que realiza avaliações. Isso daqui é exemplo, tá, pessoal? Né? Se não existir a necessidade de você explicar termos mais técnicos, você pode dispensar o glossário, mas é também um mecanismo que pode ser utilizado. Isso, pessoal, é apenas uma visão bem superficial do que é um documento de requisitos, de como você pode documentar esses requisitos, tá? Que é o artefato gerado ao final da engenharia de requisitos.
Vou passar para vocês um template de um documento onde vocês vão conseguir ver toda a estrutura, né, com exemplos bem direitinho de como é documentado esse artefato. E pode se preparar que é um documento que vai estar bastante presente na vida de vocês, profissionais da área. Tá? Então, encerrando a aula do assunto engenharia de requisitos, né, objetivo cumprido, falamos sobre os demais passos da engenharia de requisitos, até porque a gente já tinha falado sobre o estudo de viabilidade, falamos dos demais, e assim, requisitos vai estar sempre presente durante todo o processo de desenvolvimento, desde o começo até o seu final, até também com a evolução do sistema que estiver sendo desenvolvido, tá certo? Gerenciamento de requisitos é algo que a gente vai ver posteriormente para poder fechar o conteúdo da disciplina, mas aí só mais lá para frente, aí eu não vou me adiantar aqui, mas atingido o objetivo, encerrando aqui sobre engenharia de requisitos. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode colocar aí nos comentários, tá? Ou levar para nossa discussão em aula, né? Colaborar aí para nossa discussão, né? Mas não esqueça, não colabore com a falha de comunicação, né? Tem dúvida? Pergunte, tá certo, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula, fui!